Bom, 8h09 e estamos de volta com o Folha no Ar. Em breve vamos arrumar um bom advogado. A gente vai ter aí o podcast do intervalo. Já tem, né? O nome já tem patenteado e tudo. Provavelmente precisaremos de não é nem boa produção, mas um bom advogado. Não, aqui a gente aproveita o intervalo para colocar a conversa em dia e também de trocar algumas ideias e informações justamente sobre o tema do momento, e é isso que a gente está fazendo hoje com o Carlos Morales, que é diretor do CCZ de Campos, e também com o Dr. Rodrigo Carneiro, que é diretor de Vigilância em Saúde. Tem vários temas, vários assuntos para a gente falar sobre essa questão, pode chamar de surto da dengue em Campos, porque assim, o termo ele tem uma justificativa, não é só porque é uma endemia, é um surto, é uma pandemia. Então acho que a coisa da pandemia a gente dominou bem a partir, né, infelizmente, da Covid. Pode chamar de surto, doutor? Até pode. A gente tem o aumento do número de casos, e esse aumento do número de casos aí ele vai tendo as graduações. Então, a partir do momento em que esse aumento ele ocorre em um intervalo de tempo pequeno e é um aumento significativo, aí a gente já entra nas classificações de epidemia. Sim, então, no momento, a gente tem aumento do número de casos. Tecnicamente, é esse o termo. Sim, e alerta aí a população. Nós voltamos ao oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos agora tem sol, conforme a gente falou, a previsão de sol entre nuvens durante o dia de hoje. Temperatura neste momento no centro da cidade é de 27 graus. O Rodrigo Gonçalves está na bancada hoje com a gente e tem aqui várias perguntas, Rodrigo, lá no Face também, mas deixa eu começar aqui pelo final. Acho que eu vou ter que ler a pergunta. Tá aqui. O Eduardo Shimoda, esse aí, outro fera também, né? Sou muito fã dele, esteve aqui com a gente recentemente também, falando sobre... O homem dos números. O homem manja, estatístico. Um abraço para ele. Oi, Morales. Pessoa que entende mesmo. Sim. Não, e foi, assim, de uma importância muito grande, né, doutor? O senhor pode falar melhor do que a gente, mas a gente acompanhava também por conta ele é que direcionava e orientava toda a equipe de combate e controle do coronavírus, né? Com relação àquelas ondas, né? Aquela coisa... O Shimoda, um grande abraço para ele. Ele foi fundamental para a cidade, então a cidade, a municipalidade tem uma dívida com o professor Eduardo Shimoda grande, porque se conseguimos salvar algumas vidas, ele teve uma participação fundamental nisso. Então ele fazia exatamente isso. Nós tínhamos modelos, né, de previsão e ele era o principal responsável por rodar esse sistema, e aí através desse sistema a gente conseguia prever com 1-2 semanas quando a gente ia ter o novo aumento do número de casos, e aí era quando a gente restringia. Então é um trabalho muito importante. Ele trabalhava junto do professor Oswaldo Cruz, neto do homem. Neto do cara. Neto do homem. Eles trabalhavam juntos, então foram fundamentais na época da pandemia para a cidade. Assim, eu entendo o trabalho dele aí, trazendo aqui para o nosso popular, é meio que uma luz no futuro, porque o que ia acontecer? Ninguém sabia de nada da pandemia, né? Nem os especialistas. Então, assim, era tudo muito novo. E aquela coisa daquela onda, daquele crescimento, daquela subida, não pegava a gente de surpresa, isso, graças ao trabalho do Shimoda, né? Exatamente isso. Previa o caos. Previa, infelizmente, o caos. Vamos lá. E ele bota aqui, então, no Face, ele coloca aqui: bom dia a todos. Tive a oportunidade de acompanhar as estatísticas de dengue no ano passado, quando no final de fevereiro, início de março, Campos chegou a estar em um estado epidêmico. Peraí que pulou aqui. Calma aí, só um instante. Fico muito feliz de saber que todo o trabalho está sendo feito por parte do poder público para evitar o agravamento da situação. Parabéns ao Carlos Morales, ao Dr. Rodrigo Carneiro
e as suas equipes pelo trabalho realizado, bem como a todos os cidadãos que fazem sua parte para evitar a proliferação do mosquito. Não tenha dúvida. Abraço aí ao Nogueira, Rodrigo, Dr. Rodrigo Morales e ao amigo Henrique da Hora, que ele conecta aqui, ó. E o Henrique da Hora, vocês podem comentar sobre o que o Shimoda colocou aqui. E o Henrique da Hora, que é também outra figura sensacional, professor do IFE, diretor do Tec Campus, daquela incubadora, enfim. Nas décadas de 70 e 80, dengue não era uma preocupação como era no início do século passado, até mais ou menos 1950. O que o Estado deixou de fazer que possibilitou a volta da dengue? Posso começar com... Tá, só para comentar rapidamente o que o Shimoda disse, foi aquilo que eu falei no primeiro bloco. A gente tem então a gente analisa cronologicamente por gráfico, né, o número de casos, vai vendo a curva de ascendente, de subida e descida. E aí, nesse período em que ele falou, aliás, foi junto dele que nós sentamos e vimos como que estava se comportando a dengue, você tem ali um limite, né, que é quando começa a curva a encostar e ultrapassar esse limite, começa a ter a possibilidade da epidemia propriamente dita. E ano passado a gente ficou durante 2 a 3 semanas ali triscando esse limite, ele passando a curva, ela ia lá, subia um pouco dali, subia um pouquinho acima desse limite máximo para ser declarado uma epidemia e voltava. Então ela ficou durante algumas semanas nesse nível. Então é aquilo, estamos vivendo uma epidemia ou não estamos. Isso na prática, em termos de aplicabilidade prática, não é o mais importante. Porque se a gente chega e fala, olha, nessa semana pontualmente estamos em epidemia. Imagina o transtorno que isso pode causar para comércio, para a vida de uma forma geral. Então, a gente ficou essas semanas no ano passado, esperamos que não tenhamos isso esse ano, mas é uma possibilidade real, mas ainda não estamos nessa fase. Temos que observar, semana após semana, aí, observando como que vai se comportar a doença, né, o número de casos em Campos. Abraço, Shimoda. E com relação ao... Henrique da Hora. Isso, Henrique da Hora. Sobre cronologicamente, o Morales também vai poder falar disso, porque mudou. Na verdade, não é o que o Estado... Óbvio, o Estado deixou de fazer durante algum tempo. Informação com relação à prevenção, mas principalmente nós desmatamos, nós alteramos ecossistemas, meio ambiente, estamos cada vez mais indo para áreas de mata. Então, o homem está entrando cada vez mais em locais que são propícios para a proliferação de vetores alados, de mosquitos principalmente. Infelizmente, gerando mais lixo, né, que também é um agravante nesse cenário. Questão climática também instável, acho que aumentou muito mais justamente por causa de todo esse efeito ambiental. Né, o reflexo vem na questão dessa instabilidade do clima que a gente tem, né, então hora está chovendo, hora está sol, então é um cenário propício, o nosso clima é propício para a proliferação do Aedes aegypti, então sim, tem várias questões aí que precisam ser avaliadas, né, para esse aumento. Né? A outra que a gente quando também tem mais informação, certamente o comportamento da doença em si, em 1950, não era diferente do que é hoje. Isso é muito pouco tempo do ponto de vista de evolução biológica para ter alguma mudança em micro-organismos. O que acontece com a dengue é o seguinte, e o que eu vou falar agora é para informar a população, não é para assustar ninguém. A dengue, para cada caso sintomático que nós temos 3 a 4 assintomáticos. Então, quando você fala, olha, tivemos 10 mil casos, por exemplo, no ano de dengue, nós tivemos 10 mil casos, mas tivemos 50 mil infectados. Por quê? Porque a maior parte é assintomática ou oligossintomática. Os sintomas são muito discretos. Você fica 1 ou 2 dias com um pouco de dor no corpo, uma prostração, e era dengue. É por isso que quando a gente faz o teste, às vezes, é muito comum na prática. O paciente chega, ele por acaso fez a sorologia de dengue, dos testes ele mostra contato passado, e está lá positivo. E aí você fala para o paciente, olha, você já teve o vírus da dengue. A pessoa, não, nunca tive dengue. Ela não teve dengue doença, mas ela entrou em contato com o vírus. Então, ainda bem que a maior parte da dengue ela é assintomática ou oligossintomática, e esses 20, 25% que apresentam sintomas, e aí esses sintomas eles vão variar, desde os quadros mais leves, que ainda bem que também são a maioria, até os quadros mais graves.
torno de 10% dos pacientes, 15% que vão ter os quadros precisando de hidratação venosa, de hospitalização, e desses, ainda bem que menos de 1% que vão para UTI. Então, a letalidade da dengue, ela não é uma letalidade alta, em torno de 0,5%. Aproveitar que você entrou nesse, né, para falar um pouquinho sobre isso, até para as pessoas entenderem, porque muito fala assim, tipo 1 da dengue, tipo 2 da dengue, agora é o tipo 2, agora é o tipo 3. Aí, como é que funciona isso? É realmente, há dentro dessa tipificação, uma que apresenta um quadro mais grave, que pode evoluir mais facilmente para o hemorrágico, a pessoa que já teve pode ter de novo? Como é que funciona isso? Até para as pessoas entenderem qual hoje seria o tipo predominante no município. O tipo do vírus da dengue, a gente tem 4 tipos, né, de 1 a 4. Se você parar para observar individualmente, não é o tipo da dengue que é o mais importante fator de gravidade. A gente tem alguns tipos que causam mais doença neurológica, causam mais doença hepática, como, por exemplo, o tipo 3. Mas se você for fazer uma análise univariada, que a gente chama, não é o mais importante o tipo da dengue. O mais importante é quando a gente tem uma entrada de um novo sorotipo em uma população. Por quê? Uma das teorias da dengue é de que a dengue ela é mais grave quando nós temos reinfecções por sorotipos diferentes. Isso desde a década de 60, é um estudo clássico de um pesquisador chamado Halsted, e ele colocou o quê? Quando eu tenho dengue novamente, por um sorotipo diferente, eu já tenho meu sistema imunológico sensibilizado pelo sorotipo anterior, e aí a minha resposta inflamatória ela é exacerbada quando eu tenho essa nova infecção. E aí sim, aumentando o risco de dengue hemorrágica, por exemplo. Então a gente fica preocupado, e uma das notas técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde e pelo governo do estado é da entrada do sorotipo 3 no estado do Rio. Já entrou, ele já foi identificado na região metropolitana. E há quanto tempo ele não passava por aqui? Décadas, há 20, 30 anos que ele não era isolado. Ele entrou primeiro, se eu não me engano, pelo centro-oeste ali, divisa com a Bolívia, foi identificado a primeira vez no Brasil, isso em 2023, e agora, em 2022, em 2023 já foi identificado no estado do Rio, e muito provavelmente a gente vai ter ele aqui, o estado do Rio, a cidade do Rio, né? Desculpa. E esse, por exemplo, a maior parte da população nunca teve contato com ele. Porque ele já está há 20, 30 anos que ele não é isolado, né, na nossa região. Então tem mais esse agravante aí. Tem mais esse agravante. Então isso foi mais um fator que o Ministério vem alertando, então é mais um motivo para a gente estar ciente, a população está ciente de que esse sorotipo chegando em Campos, a gente tem uma possibilidade de quadros mais graves. Mas só para eu complementar, então 0,5% a 1% das pessoas, a letalidade da dengue. Então, de todo mundo que tem dengue, então 0,5% a 1% que vão, infelizmente, falecer. Então, não é uma letalidade tão grande, mas é aquilo. Quando a gente passa a ter um grande número de casos, aí, estatisticamente, eu vou aumentando a chance de ter óbito. Ano passado, nós infelizmente tivemos 2 óbitos no município, tivemos 3.500 casos, esperamos que esse ano a gente tenha um número de casos menor, ou que não passe muito disso, e que a gente não perca ninguém. Os hospitais, eles já estão preparados e cientes da possibilidade da dengue, da internação. As enfermarias, por enquanto, a grande referência, os plantadores de cana, a gente não tem lotação dessas enfermarias ainda. Esperamos que não tenhamos, e não temos pacientes em leitos de UTI atualmente. Como é que é esse? E aí foi criado esse fluxograma, né, que vocês fizeram, acho que foi na quinta passada, se não me engano. Isso. Como é que funciona? O que ele prevê? De que forma ele funciona? Tá. O objetivo do fluxograma é dar comodidade à população. A gente tem, historicamente, o centro de referência da dengue, ali nos plantadores, uma área central. Só que o centro da dengue ele tem um limite de atendimento. Além da gente ter uma cidade, como o Morales colocou, 4.000 quilômetros, você imagina a dificuldade que é você sair de Serrinha, de Santa Maria, para vir até a região central. Então, o nosso objetivo nós sabemos que teremos o aumento do número de casos. A gente não quer, a gente quer facilitar a população, dar comodidade à população e fazer uma intervenção o mais rápido possível. Então, nós descentralizamos o atendimento, nós temos referências regionais, que são as unidades pré-hospitalares, elas estão aptas a receber os pacientes e iniciar a hidratação venosa, que é fazer soro na veia. Essa é a principal medida, quando feita no início do quadro, que não vai deixar ou vai diminuir a chance desse paciente ter um quadro mais grave.
A dengue ela se caracteriza por você perder líquido de dentro dos vasos. Então, quando a gente reidrata o paciente, a gente diminui os riscos, as complicações secundárias a esse extravasamento de líquido que ocorre no paciente com dengue. Então, nós temos as UBSs, que elas podem fazer um acolhimento inicial, orientando o paciente e identificando o paciente que está mais propenso a ter um quadro mais grave. E aí na UBS já pode ser feita essa orientação inicial, com hidratação oral, repouso, uso de remédios. Lembrando que 90% dos pacientes, só isso é suficiente, ele vai sair da dengue sem maiores complicações. Então as UBSs podem fazer isso, como podem referenciar. Então, fala, olha, eu já estou identificando aqui, você está com uma pressão que está querendo cair um pouco, você tem uma sudorese, você está com uma dor que é mais estranha, vai para o PH. Aí o paciente ele vai até o PH de referência, nós temos o PHs em todas as regiões do município, e lá ele vai ser avaliado então pelo médico, que já vai decidir, olha, já vou entrar com a hidratação venosa. Ou, não, você já tem que ir direto para o hospital. Então, a gente está treinando a rede. Quinta-feira foi o pontapé inicial, com os dados que Morales passa para a gente de infestação. A gente cruza com o número de casos. E aí a gente viu que vamos descentralizar, começamos a fazer isso na quinta. Hoje vai ser publicado, então, explicado esse fluxograma de descentralização, mostrando as referências regionais, onde que interna. E a gente está começando aí em cada uma dessas. Já pode adiantar para a gente ou ainda não? Está com a comunicação, só vendo a parte lá de layout, essas coisas, mas isso deve ser publicado hoje. Uhum. E a gente está começando agora, então, além de visitas e mandar, né, o fluxograma, vai ter visita presencial, principalmente nas UPHs, para a gente ir afinando essa conversa com o pessoal. Eu me lembro que quando você fala em descentralizar, me lembro que a pandemia começou, era no final do governo Rafael Diniz. Isso, em 2020. 2020. Foi dezembro de 19 que foi identificado, mas o ouro começou a comer em 2020. E era Rafael Diniz. Uhum. Que foi a eleição 2020, não é isso? Exato. Então, primeiro fechamento, eu acho, o primeiro lockdown que nós tivemos foi Rafael Diniz. As escolas fecharam em março. Acho que o primeiro lockdown foi final de abril. Em março as escolas pararam. Em 13 de março as escolas pararam. Uma coisa assim. Que aí chama a atenção da gente. Mas ele foi montado, e a princípio foi o que tinha e o que funcionou, ninguém sabia nada. O CCC. Centro de Controle e Combate ao Coronavírus. É isso? Isso. E vocês chegaram logo em 2021, então, o governo Vladimir, e descentralizou. Isso. A proposta é sempre essa, nesses casos assim mais complicados, ao invés de centralizar e tentar, né, manter a equipe toda junta ali. No caso, deu certo, então, descentralizar e combater lá na fonte. Ou cada caso é um caso? Então, o principal raciocínio é com relação ao número de casos que a gente vai ter da doença. Se você tem uma doença que a gente não espera um grande número de casos, aí dá para centralizar. Agora, quando você passa a ter muito paciente, e em um município como Campos, com as particularidades de Campos, porque não são só 4.000 km², a geografia não ajuda muito, porque não é redondo, né? A gente tem quase que uma cruz, se você pegar a cruz invertida em Campos. Então é isso, você anda mais de 100 quilômetros às vezes dentro do município. Então a Covid ainda tinha a questão da aglomeração, né, que a gente tinha que tentar descentralizar para evitar também a aglomeração no serviço de saúde. Então a gente quer dar comodidade à população, porque a população não precisa... Imagina, você já está com dengue, com dor no corpo, você ainda tem que ficar se deslocando longos períodos, longos trechos. Então o objetivo disso é a gente... dar comodidade à população, não deixar haver sobrecarga de nenhum dos serviços, lembrando que, é óbvio, a gente sugere à população onde que ela deve ir, mas todos os serviços eles são portas abertas, né, os UPHs, os hospitais a mesma coisa. O que a gente quer às vezes você não tem um quadro grave, você não precisa ir até o hospital, e aí você às vezes vai, e aí o paciente que está grave acaba não tendo um atendimento imediato. A gente quer educar, organizar o atendimento no município. Essa questão da doença, que pelo menos dessa parte de curiosidade, apesar da vacina, eu não entendo bem, não existe um remédio específico para combater,
Rapaz, e quando eu tive dengue hemorrágica, ainda para ajudar, cara, e olha que eu tomei assim, é aquilo que você falou, eu não sabia que era dengue. Eu tomei aquele que é proibido tomar. Não, eu tomei aquele que não pode. Ah, meu Deus. Acabou com o restinho do fígado que tinha. Então agravou mais por conta do paracetamol. E no caso, passei a tomar então esse Nevalgina, antiga Nevalgina. Dipirona. Isso. Não tem um remédio. Não tem. Não existe um antiviral com ação para dengue, como não tinha no começo para o coronavírus, só foi aparecer, os antivirais apareceram depois. Tratar vírus com remédio é sempre complicado, é diferente de bactéria. Por isso que tem a vacina, mas não tem um remédio. Isso, exato. É porque é um vírus, não uma bactéria. Vírus é sempre mais difícil de você ter uma droga específica para vírus. Os vírus, eles mutam muito, então é complicado. E a replicação dele, ele usa a célula para se dividir, ele não consegue se dividir sozinho, então é bem mais complexo o tratamento de vírus. Tem mais pergunta aí para a gente? Tem. Uma aqui para Morales também e para o doutor, então vamos lá. Só achar aqui, peraí. Patrício Borges, bom dia. Sabemos que a proliferação do mosquito existe, tá? Temos que evitar a água parada, principalmente em vasos e plantas e caixa d'água, etc. Tá. Para evitar a picada do mosquito, tem horário que o mosquito ataca mais? É complicado, né? É verdade que ele sobrevoa até 1,5 metro de altura? E esses repelentes que vendem em farmácia têm eficácia contra o mosquito da dengue? Então, vamos lá. Respondendo a pergunta do nosso amigo, né? Evidentemente que na parte da noite ele é mais propício, né? Tem repelente, o repelente existe, né? E a gente tem que estar sempre prevenido, né, e passando lá o repelente, mas não quer dizer também que o mosquito da dengue não vai te picar, pode ter a possibilidade de acontecer isso sim. Evidentemente que precisamos falar um pouquinho, Rodrigo, do que você comentou, e eu acho que tem a ver com o que foi perguntado também. Hoje nós agredimos muito o meio ambiente, infelizmente isso acontece naturalmente. Lá no CCZ, não só a questão da dengue que a gente está discutindo aqui agora, mas a gente pode estar falando sobre aranha, a gente pode estar falando sobre caramujo africano, a gente pode estar falando sobre barata d'água, porque a cada dia aparece alguma coisa que a gente tem que ir lá e combater. Isso é a questão da agressão realmente ao meio ambiente. Em Campos nós tínhamos vários lugares com florestas, né, e estão sendo desmatadas para construir edifícios. E evidentemente que aqueles insetos que moravam ali, né, que habitavam ali, ela vai para sua casa. Então é o que vem acontecendo, não só em Campos, mas no Brasil inteiro, né? Isso vem acontecendo. E nós vamos lá combatê-los. Evidentemente que precisamos da população estar junto nisso. Passamos agora por um episódio, agora por último, que foi o caramujo africano, em vários lugares ele estava crescendo. Nós tivemos também o carrapato, trazendo consequências gravíssimas, como a febre maculosa, e que nós também informamos a sociedade está participando disso, né, doutor Rodrigo? E graças a Deus a gente está superando. E agora a questão da dengue, né, que vem crescendo. Então, assim, nós precisamos muito, muito mesmo de você, né? Quando você faz sua pergunta e a gente tentar levar até a você as informações que você precisa fazer o trabalho de cada dia na sua casa, na sua residência. Ficar preocupado se o mosquito voa 1,5 metro ou se ele voa, a preocupação é de não ter ele, né? O principal é que ele voa, né? Então, assim... Entendi, é que às vezes a gente aplica o repelente da cintura para cima. Rodrigo me olha pra cara, não, que a gente aplica só nas pernas. Aí o bicho vem na cintura e manda... Não tem jeito. E outra coisa muito importante... Nos braços também, ó, pode ser, né? Muito importante, Claudinho, a gente precisa falar isso para as pessoas, quando você aplica o larvicida, o veneno, muitas vezes, né, ele também cria uma imunidade, né? Então a gente precisa também ter a prevenção e saber que você tem que mudar o veneno. Nós temos aqui, não vou citar nome, mas nós temos um veneno, vamos botar assim, que você coloca dentro da sua casa para matar o mosquito, né, que quando ele mesmo, né, a própria empresa que fabrica isso, ele está mudando gradativamente, cada dia você vê um na prateleira do supermercado, diferente do outro.
Por quê? Porque cria imunidade. É igual o fumacê. Né? Ah, porque o fumacê não passou na minha casa. Vamos colocar aqui que antigamente o fumacê ele fazia um barulho imenso. Então você saía correndo de dentro de casa para ver o que estava acontecendo na rua, porque era o fumacê que estava passando na sua casa. A tecnologia hoje é super moderna, né? O seu celular, que antigamente era um tijolão, hoje ele é tão fininho e tão pequeno que você, né? A tecnologia vai mudando. O nosso fumacê, nós temos 4 fumacês super modernos, evidentemente que eles não têm barulho, né? E ele passa cedo, porque é necessário que ele saia às 5 horas da manhã e termine o trabalho por volta das 10 horas e recomece na parte da noite por volta das 16 horas e vai até às 22 horas. Então, esse trabalho é feito em toda a cidade de Campos, né? Mas você precisa entender que o fumacê também tem um ciclo. E esse ciclo são 5 ciclos que a gente faz no bairro, naquele bairro que a gente está fazendo. A partir disso aí, ele começa a criar uma imunidade nesse mosquito. Então, a gente não passa mais vezes. Evidentemente que, quando a gente sabe que tem uma pessoa com dengue naquele bairro, já justifica a passagem do fumacê naquela região. Então, o fumacê é feito dessa forma. São 4 carros que a gente transita por Campos todo. Não só o fumacê, mas a bomba costal também, que executa o mesmo trabalho, mais direcionado às residências, né? E, como eu falei, a bomba do alagado e todo o nosso trabalho que vem sendo executado. Agora, nós precisamos de você. Quando a gente ouve repetidamente na televisão por intermédio de toda a rede social, que você tem que fazer o seu trabalho de casa, né? Eu quero dizer para você que não é só olhar aquele prantinho, aquela plantinha que tem lá com um pratinho que fica água parada, que a gente ouve falar muito, mas a gente precisa olhar o dreno da geladeira. Né? Quando você olha lá atrás da geladeira, tem um dreno e muitas das vezes você não faz a limpeza daquele dreno. O ar refrigerado, que com mas esse então, clima aquele, agora... desculpa, né? perdão, não. Vamos voltar o dreno aí para não perder o fio da meada. Sim. Rapaz, eu nunca limpei o dreno da geladeira, não. Então o faça, né? Porque mas eu tenho que tirar a água toda? Então, pode ficar sem água ali? Não, ele geralmente ele vai gerar uma água, mas você sempre limpe ali. Tem que estar secando, tirando a água. De vez em quando você passa um paninho e tira água, porque sempre... Você já limpou o dreno da geladeira? Seja sincero, você nem sabia que tem dreno. Acho que a minha facilita, hein? Ele evapora a água, né? Mas evidentemente que sempre fica um resíduo de água. Não pode colocar Não, é bom olhar de vez em quando, custa nada olhar, né? Eu aprendi com o Morales. Eu comecei a olhar minha geladeira faz uns 3 anos. Eu não ia perguntar para não constranger o doutor. Não, eu não sabia também. Você limpa o dreno da geladeira, Marcelo? Nem sabe que tinha dreno na geladeira. Então, Marcelo, porque é só passar um paninho ali e fazer a limpeza. O ar refrigerado também de janela. Não pode colocar nenhum produto ali, não? Você pode limpar e secar, né? Pode limpar com um paninho com cloro, né? Mas evidentemente de vez em quando limpar. O ar refrigerado de janela segue. O ar refrigerado de janela também ele tem um dreno. E muitas das vezes ele é colocado dentro de uma caixa. Tá? E nem sempre esse líquido deveria sair, mas muitas das vezes ele fica armazenado ali. Né? Então, ter o cuidado de fazer a limpeza. Eu não estou falando do sprint, o sprint é diferente. Né? Ele joga água para fora, evidentemente você tem que saber onde está caindo essa água. Né? O sprint costuma muito instalar ele com um cano, por exemplo. Tem um dreno ali, um dreno, que normalmente vai para o ralo. Cai exato. Cai para o ralo sem dificuldade, mas o de janela ele geralmente acumula. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? Então não só isso, mas olhar sempre o seu terreno. E dentro do que você colocou, o Rodrigo, lá atrás, por exemplo, a postura quando ela vai numa residência fechada, ela notifica o proprietário e dá 15 dias para que ele faça a limpeza daquele imóvel. Se ele não fizer a limpeza, hoje o Poder Público Municipal ele já está se preparando, porque vai ser feito pela limpeza pública e vai ser cobrado no seu IPTU. Vai ser feita a limpeza e vai ser cobrado no seu IPTU. Então você não se espante quando você chegar o seu IPTU daquele imóvel que você abandonou, seja casa, seja terreno, né? E você vai ter que pagar o poder público porque ele fez a limpeza. Então, evidentemente que a gente está levando isso para a Procuradoria, isso já estava tramitando dentro da Prefeitura, dentro do Poder Público Municipal, mas eu acredito que nos próximos dias virá ser realidade. Então, assim, cuidado, né? Não abandone o seu imóvel, a sua casa, o seu terreno. Em primeiro lugar, porque você está prejudicando o seu vizinho. Em terceiro lugar, que você está ali prosperando e proliferando o mosquito da dengue.
que vai prejudicar o vizinho, mas vai prejudicar também, talvez, a sua família, alguém, ente seu, porque é muito difícil. Quando a gente fala para as pessoas, eu costumo dizer o seguinte, que você só sente quando você sente na carne, né? Então, quando acontece com o vizinho, parece que não tem muito valor, não, mas quando acontece com o seu filho, né, com o seu neto, com a sua esposa, alguém da sua família, e você falou isso com muita propriedade, Claudinho, quando você falou que você teve uma dengue hemorrágica, que deixou sequelas, só você sabe o que você passou. Então eu quero dizer para você que está nos vendo, que está nos ouvindo agora, que você só vai sentir na carne quando você tiver dengue. Aí você fala assim, esse mosquitinho provocou tudo isso em mim e a comorbidade que ele vai poder deixar em você. Então, assim, por amor de Deus, né? Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho, tirar 15 minutos 2 vezes na semana, olhe o seu terreno, olhe a sua casa. E outra coisa muito importante, que o Rodrigo colocou aqui também, não vou deixar o agente entrar na minha casa. Todo nosso agente, ele trabalha hoje com crachá, com QR Code. Tenha dúvida, poxa, não vou deixar entrar porque eu já soube que alguém uniformizado do CCZ, ou da ANE, ou do Água do Paraíba, entrou na minha casa e acabou cometendo aqui um assalto, alguma coisa desse tipo, que nós ouvimos sempre falar sobre isso, né? O nosso agente, ele tem o crachá com QR Code. Então, leia o QR Code, você vai saber tudo sobre ele, né? E a partir do momento que você souber que aquele é um agente de endemias, né, e que está prezando pela sua vida, abra o portão, abra a porta da sua casa, desde que ele faça o seu serviço, execute o seu serviço. Outra coisa é o nível de informação, né? Nós temos o núcleo de informação do CCZ. Esse núcleo de informação é muito importante porque nós levamos palestras para condomínios. Então, se você é síndico de algum condomínio e queira uma palestra sobre a dengue, entre em contato com o CCZ. Se você é presidente de uma associação de moradores, entre em contato com o CCZ. Se você é diretora de uma escola, e nós fazemos não só nas escolas municipais, mas nas escolas também particulares, né, palestras sobre a dengue. Então isso é muito importante porque essa criança, Cláudia, ela vai para sua casa e ela vai colocar isso para o pai, para a mãe, e geralmente o pai e a mãe ouvem essa criança, né, e aprende com essa criança. E independente disso, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eles vão ser os homens de amanhã, né, que vão cuidar do nosso país. E aí vão estar muito mais informados do que a população que hoje habita na nossa cidade. Gente, são 8h42. Fazer uma pergunta, doutor, você vai falar, mas eu não sei, porque não é da minha competência. O país tem 5.568 municípios. 5.568 municípios. Somente 521 municípios vão receber a Qdenga. Não é isso o nome da vacina? Qdenga. Por que Campos não está nesses 521? Não, a resposta ela é simples. O que o Ministério fez, primeiro, o principal critério para decidir isso é exatamente o número de casos frente à população desse município. Então, nós temos, apesar de estarmos passando por um aumento do número de casos, a gente está, acho que todo mundo conhece alguém que teve dengue recentemente. Apesar disso, a situação epidemiológica de Campos, ela não é tão ruim quanto a maior parte de todos esses municípios. E isso, Nogueira, é muito em razão, e aqui eu quero publicamente parabenizar Morales e a equipe dele, pelo trabalho incessante do CCZ. Então, é aquela história vocês souberam dos aviões que caíram ontem, indo do Rio para São Paulo? Não? Pois é, porque o avião não caiu. Não caiu. Então, exatamente. É isso, o que o CCZ faz é não deixar o avião cair. Então, quando a gente vem fazendo os mutirões, o contato do CCZ com a Secretaria de Saúde ele é constante, aí a gente cruza as informações de como que está o índice de infestação, com onde estão aparecendo os casos. Então, quando a gente cruza essa informação, é que o CCZ vai definir, olha, vamos fazer os mutirões aqui nesses locais, porque são os locais com maior risco de aumento de número de casos. Então, Morales, o Claudemir, o Silvio, os veterinários, a Carla, o Maeda, são excepcionais e são uma proteção para o município. Bom, mas voltando à vacina, então há municípios em situações pior do que Campos. Principalmente
região sul que eu comentei, o Espírito Santo, Morales comentou no começo, tem vários municípios em epidemia. Então, o Ministério da Saúde, como recebeu uma quantidade muito pequena da vacina, e ainda tem que se dividir por 2, porque são 2 doses para imunizar uma pessoa, o Ministério da Saúde optou por mandar para municípios que estão em uma situação epidemiológica pior que Campos. Então, esse é o motivo. Só que a gente tem a boa notícia também. A vacina do Butantan, essa vacina ela é importada, né, a que a gente está recebendo, mas o Butantan ele já está desenvolvendo a vacina e ontem informou que os resultados foram excelentes com a vacina do Butantan. A eficácia dela é tão boa, até um pouco superior do que essa vacina que nós estamos importando, e o mais importante, dose única. Então, em breve, o Butantan, certamente o Ministério da Saúde vai adquirir, né, as vacinas do Butantan. O Butantan ele tem uma capacidade instalada de produção considerável de vacinas, então não é algo para longo prazo a gente começar a vacinar a população, aí sim, de forma intensa, e quem sabe daqui a 4, 5, 6 anos a gente tenha essa vacina da dengue completamente utilizada, e aí sim, aí com a vacinação da população a gente vai observar uma diminuição muito importante do número de casos. Mas essa que o Butantan está fazendo deve ser aplicada já em massa ou ainda está em fase de teste? Não, ela está na fase final de testes. Então, os últimos. Você lembra da vacina do Covid, que quando a Coronavac, também do Butantan, ela está naquela fase, quando eles deram publicidade, olha, esses são os resultados finais da vacina. Então, tá nessa fase. Agora, a vacina sendo então autorizada pela Anvisa, aí a encomenda do Ministério da Saúde para o Butantan começar a entregar. Aí leva uns meses esses trâmites, mas eu acho que para final de 2024 a gente já deve ter. Para esse ano, então, nós teremos a nossa. Deve ter. Eu acho que para período crítico do ano que vem, a gente já deve ter a vacina do Butantan disponível. Ontem, inclusive, aí Morales fica rindo. Não, foi citado ontem que, inclusive, como o doutor Rodrigo falou, final de 24 e início de 25. Então, a gente vai ter uma tranquilidade maior. A vacina que está sendo aplicada agora é a chinesa, né? Que vai ser Isso. Outro comentário aqui, Edmundo mandou um abraço, falou que o melhor credencial que o senhor é a esposa, Gorete, Edmundo Siqueira. Um abraço, Edmundo. Tá aqui, tá no Face aqui, Marcelo que viu, foi o Renato Carvalho, que está sempre participando com a gente. Vou ler aqui de pronto, não li antes não. Bom dia a todos. Carlos, o senhor acha que na pandemia, como a dengue tirou férias, entre aspas, já que ninguém falava dela e não houveram campanhas contra o mosquito, isso ajudou no agravamento dos casos, já que as pessoas baixaram a guarda contra o mosquito? Tem certeza disso. Evidentemente que nós ficamos aí 2, 3 anos sem falar sobre a dengue, né? E ela estava aí. Não é diferente da agora, não. Ela estava aí. Evidentemente que toda a prioridade, tudo se mudou em troca da Covid, né, do trabalho em prol da Covid. Né, e evidentemente que nós estamos agora sentindo... As pessoas também estavam mais em casa, elas estavam mais vigilantes, né? Havia um fluxo menor de pessoas circulando. Acho que isso também acabou contribuindo, né, de uma certa forma, porque a dengue não tivesse tanto pico, né? Você estava mais em casa, né? Então você estava, vamos dizer, adotando medidas menos de risco, né? Então, o que você colocou vem confirmar que 80% da dengue está dentro da residência. Então, eu acredito que teve ônus, mas teve bônus também. As pessoas cuidaram mais da casa. Cuidaram mais da casa, mais presente, circulavam menos, né? É que você fala assim, então 80% nas casas, é que tem muitas águas também acumuladas, principalmente Campos. Campos é uma planície com um lençol freático lá em cima, né? Qualquer chuva já está... Até tem uma imagem aqui, sempre que a gente visualiza as câmeras do Senzanet, aquele sistema, você olha ali o Trevo do Índio, quando chove 2, 3 dias, aquela planície ali, acho que é a usina do Queimado, antigo, aquilo enche, fica aquele espelhão d'água ali aparecendo em vários pontos. Aí logo depois seca, mas alguns desses espelhos
não sei pontuar aqui aonde, mas ficam muito parados. Eles acumulam também o mosquito? Como é que é? E se existe algum tratamento para aquilo? É uma coisa que me chama a atenção, e é bom que a população saiba, a gente recebe muita denúncia de piscinas abandonadas, né, com água verde e tal. Evidentemente que a gente faz o tratamento, a gente cuida, a gente vai lá e faz, mas para despreocupar aqui a população, né? Quando a piscina fica verde, a água fica suja, ela cria um predador natural da dengue, né, que é o chamado besouro. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam, não é para ninguém deixar a piscina abandonada. Tem que cuidar realmente, botar o cloro, cuidar da piscina, mas, assim, ela também tem esse predador natural que acaba não tendo ali o criadouro, né, do Aedes. A gente está entrando na reta final, Nogueira? Então eu tenho mais uma pergunta para o Morales. Uma pergunta não, na verdade, para a gente só falar aí da questão dos mutirões, e com o doutor eu quero que depois ele fale um pouquinho, a gente falou sobre dengue, mas a gente também tem já um caso de chikungunya, que você citou lá no início do programa. Nós já temos um caso, pelo menos tinha, né, até então, um caso já confirmado, não sei se aumentou esse índice. Falar um pouquinho sobre essa diferença de chikungunya, zika, dengue, né, até para as pessoas se orientarem em relação a isso e reforçar essa questão de buscar sempre atendimento médico. Mas aí, Morales, você vai, não sei se eu estou conseguindo o cronograma que está lá no site do CCZ, gente, mas se tiver mudança, você me fala. Então nós temos os mutirões amanhã já, né, acontecendo no Parque Benta Pereira, Jardim Aeroporto, Parque Riachuelo e Parque Pecuário. Então amanhã tem. No dia 8, aí já tem mutirão previsto no Jockey Clube, no Parque Nova Brasília e no São José. No dia 16 de fevereiro, Nogueira, vai acontecer no Matadouro, Uraí e Campo Limpo, que é lá, Baixada, não é isso? Isso, correto. E no dia 23 de fevereiro vai ser no IPS, Tapera e Goitacazes. E fechando, então, já no dia 1º de março, os mutirões acontecem no Novo Jockey, Parque Esplanada e Donana. Esses seriam os bairros mais preocupantes ou nada, ou não tem isso exatamente? Seria onde hoje há o maior risco? Não, como eu falei anteriormente... Além do centro. Evidentemente, nós trabalhamos com o índice de proliferação. E o LIR aponta isso. Então, assim, esses bairros são prioritários, onde nós estamos fazendo os mutirões, mas isso não retira do CCZ o trabalho diuturno, o trabalho que acontece todo dia. Então, a nossa equipe está na rua todo dia executando o trabalho que ela pode executar por zoneamento, então trabalhamos com toda a região, independente dos mutirões. Os mutirões nós vamos continuar com os mutirões intersecretarias, porque isso nos apontou em 2022 e 2023 que deu certo. E time que ganha não se mexe. Né? Então a nossa equipe tem trabalhado diuturnamente. Quero aqui fazer um agradecimento especial e dizer que Carlos Morales não faz nada. Carlos Morales é o gestor, simplesmente. Né? Mas nós temos uma equipe lá que a gente tem que, como o doutor Rodrigo frisou aqui, o Silvio, que é polivalente, o Claudemir, que é nosso coordenador, toda a equipe da dengue de Campos. Né? Eles estão se desdobrando e sabendo que a vida do munícipe depende do trabalho deles. Muitas das vezes, nós que somos entes públicos, né, trabalhamos diretamente no poder público municipal, parece que há um afastamento muito grande da população. E eu sempre falo para eles, sempre falo para todos os nossos funcionários, nós fazemos parte integrante da população de Campos, que é lá que está minha esposa, que é lá que está meu filho. Então, assim, a gente tem que nos doar ao serviço público, porque é um trabalho que a gente está fazendo para o público. E o público é a população da nossa cidade. Então, nós temos que dar o melhor. Então, quero deixar esse agradecimento aqui a todos os agentes de endemias pelo trabalho realizado, com muita dificuldade, sim. Muitas vezes sem a infraestrutura que precisa, né? Mas o nosso prefeito, ele tem acatado a Secretaria de Saúde, por intermédio do nosso secretário, agora o Maninho, né? Por intermédio do doutor Rodrigo, doutor Charbel, todo o pessoal da Secretaria de Saúde, e o prefeito tem acatado e aceitado, e devagarzinho a gente está ganhando essa infraestrutura. Eu tenho certeza que 2024, que nós estamos entrando agora, começando agora, espanta, né? Mas nós vamos fazer esse trabalho com muita confiança, com muito amor, com muito carinho pela população, e eu tenho certeza que a gente vai passar por mais essa dificuldade ileso.
E só lembrando que vocês também contam com um drone, né, que faz esse trabalho também. Agora, inclusive, é um equipamento que auxilia nisso, né, inclusive na identificação de pontos como caixa d'água descoberta, e vocês conseguem fazer a aplicação do larvicida nessas caixas d'água já com o drone, é isso? Rodrigo, o que acontece? Nós temos o drone, fazemos todo o trabalho. Eu acredito muito em planejamento, né? Quando o doutor Rodrigo fala em fluxograma, nós também temos o nosso, eu já falei aqui, mas nós trabalhamos com planejamento. Então, assim, quando inicia o ano, a gente tem um planejamento para o ano todo, como a gente vai executar, né, todo o nosso trabalho. E o drone é importantíssimo para isso. Ele mostra as casas abandonadas, os terrenos abandonados, ele mostra as caixas d'água entreabertas e abertas. Eu quero citar que nós temos uma tela propícia para fechamento dessas caixas d'água. Então, se você tem uma caixa d'água aberta, e muitas vezes você não tem a tampa para vedar essa caixa d'água, nos procure lá no CCZ, você vai receber a tela, vai colocar lá, ou nós vamos mandar um agente para que possa proceder esse trabalho, mas não deixe a sua caixa d'água aberta, né? Então, esse drone é muito importante, que hoje faz um trabalho de planejamento. Então, quando ele nos dá as imagens de todos os distritos, de todos os bairros de Campos, a gente já começa a se planejar para efetuar o nosso trabalho. Não, sensacional. Esse negócio da tela aí é fantástico, porque às vezes a pessoa é idosa, tem só outro idoso em casa, e aí fica aquela coisa, os mais novos quando vão só visitar e tal, e quem vai lá cuidar daquilo? Quem vai mexer naquilo? Verdade. É interessante isso aí, muito bom. Tem, só para fechar aqui, duas coisas, duas notícias, e vem do Distrito Federal, acho que uma serve para cada um, vocês ficam à vontade. Um bebê de 5 dias foi internado ontem à tarde num hospital no Distrito Federal com dengue. Aí eu pergunto ao doutor Rodrigo, com 5 dias, não tem essa história de idade, não tem nenhuma resistência, não tem nada disso? Não, a dengue, a imunidade da dengue, ela dura muito pouco. Então, quando você tem um quadro de dengue, um episódio sintomático de dengue, você fica ali 3 a 4 meses imunizado contra nova dengue, mas depois desse período você volta a ser suscetível. O bebê provavelmente, né, o bebê ele recebe a imunidade da mãe, mas provavelmente a mãe não tinha imunidade porque ela não teve dengue recentemente, e aí o bebê se torna suscetível. Os extremos de idade são normalmente onde a gente vê os quadros mais graves de dengue, e a dengue tem uma particularidade. Adolescentes também costumam apresentar, é mais comum um adolescente do que o adulto, 30, 40 anos, ter um quadro grave de dengue. É por isso que a vacina, vocês devem ter visto, o Ministério da Saúde, pelo número reduzido de doses, ele optou por começar pelos adolescentes. Crianças e adolescentes. Inclusive numa cidade onde um menino, um adolescente, que era um jogador de futebol promissor, foi vítima, né? E a aplicação da dose na cidade foi... A escolha da cidade passou muito pela história dele, que era um adolescente que tinha... Isso aí. Boa. Que simbolizou. A outra pergunta, também no Distrito Federal, e aí eu estava vasculhando aqui, buscando informação, diferentemente de você, Moraes, lá, você falou que tem 200 agentes, perdão, 200 agentes. Em torno disso. Brasília está com 750 e cerca de 237 soldados do Exército vão ajudar a partir de hoje. Não há, então, aí uma necessidade de acionar o nosso glorioso Exército para entrar nessa guerra, já que, graças a Deus, a gente não entra em outra guerra, e se entrar também vai ser bem complicado. Se bem que nós temos Viagra, né? Temos bastante lá, Viagra. Quer dizer, não sei se tem mais não, de repente pelo estoque. Mas vamos lá, vamos a pergunta, por favor, Moraes. Você acha que não dá para chamar aí o Exército para combater, para ajudar? Teria que ter um treinamento? Como é que é isso? É importante a sua colocação, eu acho que já houve isso, né? Já, anteriormente. Evidentemente que assim, nós vamos nos preparar para que não necessite disso, né? Nós estamos trabalhando em prol que não seja necessário isso. Mas se for, evidentemente que a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Saúde e pelo CCZ, nós faremos contato com o Exército de Campos,
E essas pessoas já têm um treinamento. Evidentemente que nós poderíamos estar passando por algumas palestras mais efetivas, né? Mas individualizando, inclusive, esse ensinamento para que eles possam executar o trabalho, mas se for necessário. No momento ainda não é. Isso está no radar, viu, Cláudio? Não então, só isso, o aumento do número de leitos. Vou dar rapidamente números para a população não entrar em pânico. Né? Nós temos 12 leitos permanentes nos plantadores de cana, ficam aos cuidados do Dr. Luiz José de Souza. São 12 leitos fixos, eles não estão com lotação completa. A última vez que eu conversei com o Luiz estava em torno variando de 5 a 6 pacientes internados, então a gente ainda tinha leito de retaguarda e 2 leitos de UTI que também ficam, é óbvio, eles não ficam bloqueados, mas eles são os leitos da dengue. Então, o paciente com dengue ele tem total prioridade para esse leito. E uma das coisas boas de Campos é a capacidade hospitalar instalada. Nós temos muitos leitos hospitalares na cidade. Então, certamente a gente vai observando, a partir do momento, caso ocorra o aumento do número de casos e o aumento de pacientes precisando de internação, nós temos como ir expandindo a quantidade de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI. E aí é o mesmo raciocínio que o Morales usou, a situação ela está piorando muito, certamente nós vamos pedir ajuda de exército, bombeiro, outros profissionais de saúde, por exemplo, os ACS, os agentes comunitários de saúde, eles podem provisoriamente ajudar na área em que eles atuam, a atuar como agentes de endemia, serão, obviamente, eles já têm um treinamento básico, mas aí se a gente volta a fazer esse treinamento, tudo isso a gente vai analisando de acordo com o tempo passar. O que a gente está prevendo depois do carnaval, por isso que a gente começou 2 semanas antes, depois do carnaval, provavelmente os casos vão continuar aumentando. Agora, quão grande será esse aumento? É isso que a gente vai ter que observar. Então, a gente optou por antes, estamos aqui conversando, esse fluxograma já foi discutido, agora a gente vai lá para a ponta para ir conversando com os colegas, o CCZ vai se preparando, então vamos ver se o bicho vai ser muito feio ou pouco feio. É isso. E aí é isso, por isso que toda a população tem que estar envolvida. Só rapidinho que só falei dengue, chikungunya e zika. Nós não tivemos caso de zika no ano passado, mas tivemos de chikungunya. Esse ano nós já, pelo menos assim, inicialmente, já temos um caso registrado. Qual é a diferença? 4 casos? 4 casos Qual confirmados. Qual é a diferença dessas doenças, apesar de ser o mesmo transmissor, e como que as pessoas devem ficar atentas para saber? Na verdade, é sempre buscar ajuda médica, mas qual é a diferença? Vamos começar pela zika, porque está zerado, né? Nós não tivemos casos de zika em 2023 e a zika ela é aquela doença que ela também é um vírus transmitido pelo mesmo mosquito. Ela se caracteriza principalmente pelas lesões cutâneas, é uma doença potencialmente menos grave de forma geral do que a dengue, por exemplo, só que ela tem um grande problema, que é para as mulheres em idade fértil. Ela causa potencialmente problemas para o recém-nascido. E foi até naquela época muitos no Nordeste, exato. Isso. Em 2015, 2016, que a gente teve as manifestações, principalmente neurológicas, nos RNs de mães infectadas pelo Zika vírus. Então, o grande problema da Zika é a parte congênita. Nós tivemos, falando da chikungunya, ano passado foram 52 casos, o ano todo, no município de Campos, de chikungunya. Esse ano nós já temos 4 casos em janeiro confirmados, finalizados, né? A chikungunya ela se caracteriza por ser uma doença que pode ter uma evolução mais subaguda, até chegando a quadros crônicos, né? O começo dela é parecido com a dengue, febre, dores pelo corpo. Normalmente ela não é tão abrupta quanto a dengue, então ela é um pouco mais arrastada e o problema dela são as lesões articulares, que permanecem muitas vezes por meses até anos. E aí os pacientes têm que fazer tratamento prolongado para essas lesões articulares. Normalmente a gente pede ajuda dos reumatologistas para fazer drogas. A gente tem drogas que são usadas, por exemplo, para quem tem reumatismo, artrite reumatoide. Então tem drogas que a gente acaba usando junto dos reumatologistas para chikungunya. Então é uma doença com uma mortalidade menor, mas uma morbidade maior do que a dengue, que é a sequela a longo prazo. E a dengue, todo mundo já está escolado, já sabe como que ela evolui. Tá certo. Essa tal de chikungunya, a zika tem esse problema dela também, mas
fica a impressão de que ela não tem tanta incidência, né? Então. Mas quando ela aparece, Mas quando aparece, desastrosa por causa da parte congênita. Depende do mosquito também, do vírus que ele transmite. Isso. Não é a receptividade, não é a... Não, o mosquito ele pode transmitir as 3. As 3. Ainda tem um outro problema. O Aedes ele potencialmente pode transmitir febre amarela. Febre amarela. Não é o habitual transmissor, mas pode transmitir. Ou seja, é um vilão. Bicho que a cabrão gente ganha. tem que- Vamos ficar aí Não, todo mundo. esse cabrunco desse mosquito é meio de que pequenininho. Você imagina se ele é um cachorro. Pai, nós estamos perdendo a guerra para um mosquito, Rodrigo. Mas pro cachorro, acho que né, a gente tem mais. É mais visível. Acho que o problema é justamente. Às O problema é a invisibilidade dele. As pessoas dão, né? Que na verdade ele não tá invisível. É a gente que muitas vezes acaba, né, fazendo com que ele fique, né? Isso que não pode. Né? Então, assim, mas o que eu falei, acho que a gente tem que pensar que Eu não sei, é mas uma obrigação de todo mundo, gente. Reforça isso porque as pessoas falam assim, mas o Carlos Fumaceno passou aqui. Aí, porque o agente não. Não, tá. Mas- Isso existe um planejamento para que isso ocorra. Né? Então, assim, não é de acordo com quando você quer, quando você está na sua casa, que ele vai estar lá. Existe um planejamento. Às vezes passou no dia que você não estava em casa, né? Às vezes vai voltar. Mas, assim, o que precisa é a população, cada um fazer a sua parte. Não adianta. É igual aqui, a gente está falando foi criado o fluxograma para atendimento. Aí a pessoa vai para o Ferreira Machado, numa ocorrência de comércio, não vai adiantar. Aí vai dizer, não tive atendimento. Não. Foi feito o fluxograma, foi explicado com antecedência, onde você tem que buscar o atendimento. Você vai no local errado, você vai depois para a rede social gravar vídeo dizendo que você não foi atendido, que você chegou com dor e não foi atendido. Então, assim, é importante que toda a população se sinta comprometido com a situação, tanto na questão do combate, quanto na questão também da questão do atendimento, caso tenha sintomas. Então, por isso que a gente trouxe os dois aqui, a gente vai voltar com certeza a falar sobre isso ainda, não só aqui na rádio, mas também em todo o Grupo Folha, porque é isso, a população não tem como não estar envolvida e não tem como transferir responsabilidade. Todo mundo é responsável. Perfeito. Não, mas você sabe que lá em casa quem leva mais picada de mosquito sou eu. A mulher quase não leva. É porque é feromônio, isso é o quê? Rapaz, que Sangue doce. que inferno, rapaz. Banho. Mas coitada. O quê? Banho? Boa, Ela Rodrigo. toma mais banho que você. Banho, pode ser. Não, mas infelizmente ela pegou chikungunya. Tem um tempo já, mas de vez em quando vira o tempo aí daquela coisa, mas tudo com as juntas. Ela ficou quase 2 anos com as juntas inchadas e. Cara, é um terrível. A morbidade é grande. É horrível, né? Mas tem alguma coisa a ver, negócio de homem, mulher? As mulheres, em geral, elas são mais propensas a problemas articulares do que os homens. Pós-chikungunya e autoimunes também. Então, é muito mais comum os reumatismos nas mulheres e no chikungunya, porque quem ataca é o sistema imunológico. Então, as mulheres, raça negra, são mais suscetíveis a problemas articulares inflamatórios. Tá, a gente começou o programa cumprimentando o senhor, doutor Rodrigo. Eu vou começar agora fechando o programa com o Morales, agradecendo a ele por tudo, sempre. É um assunto voltado aqui para o combate à dengue, que é muito importante, que é necessária a participação, é fundamental a participação da população. Sem a população participar, a gente não consegue combater esse mosquito, porque 80% dos casos estão nos domicílios residenciais, né, nos empreendimentos residenciais, né? Mas assim, ontem eu fui lá naquele Atacadão Barcelos. Tem lá primeira coisa que você chega ali no estacionamento, tem um castramóvel ali, não tem? Acho que está fixo lá, eu não sei como é que é aquele esquema ali de funcionamento, mas estava lá funcionando legal, Morales. E aí tem outros assuntos lá no CCZ que eu acho bacana, mas vale a pena falar até para adotar os bichinhos, né, rapaz? Tem um monte de animal lá pronto para adotar, não tem? É verdade. Muito importante, Cláudio, a sua colocação. O castramóvel que está lá no Parque Imperial, ele veio desde Farol, passando por todos os distritos, chegando ali. E agora vai subir até Serrinha. Então nós estamos com também outro castramóvel em Vila Nova, também atendendo. Fazendo em torno de 45, 50 castrações por dia. Nós já passamos de 13 mil castrações. Castra mais é macho, né? Que aí é fácil, com o pobre coitado fácil, do mais bichinho, rápido, né? Mas É. castramos fêmeas também. Agora, o importante, eu queria terminar primeiro agradecendo a você, o Grupo Folha, né? A Diva Abreu, o doutor Rodrigo que está aqui presente, os dois Rodrigos, né? O nosso amigo também aqui,
também isso, o Marcelo na produção. Mas falar para você o seguinte, para terminar, fugindo um pouquinho da dengue, dizer para você que a nossa UBS PET completou ontem 1.500 atendimentos no fechamento do mês. Então isso para a gente é muito importante, que é o cuidado primordial com o seu animal. Lembrando sempre que maus tratos e abandono é crime com 5 anos de reclusão. Então cuide do seu pet. Hoje você tem esse atendimento gratuito. A Prefeitura Municipal, por intermédio do nosso prefeito Vladimir Garotin, né, ele com toda a atenção, né, e com todo o respeito, com todo o amor que ele também tem ao pet, né, a UBS está funcionando e fizemos ontem fechamento com 1.500 atendimentos lá. Muito obrigado a todos. Parabéns. Obrigado por hoje. Muito bom. Os bichinhos sofrem muito, né? Então precisa esse espaço. O doutor Rodrigo Carneiro, diretor de Vigilância e Saúde de Campos, mais uma vez obrigado por tudo, sempre pela boa parceria, de nos orientar aqui, de trazer essa luz da ciência e da sua experiência, né, para ajudar a gente a informar corretamente e também formar essa opinião e aí convencendo e colocando as pessoas a par do que de fato realmente é verdade e do que é fake news criada aí justamente para atrapalhar toda a situação. Obrigado sempre pela presença do senhor. Valeu, Cláudio, obrigado pelo convite. O meu xará, Morales, o Marcelo, que agora eu acertei o nome. Obrigado pelo convite. É importantíssimo a gente estar aqui conversando sobre isso. Eu vou até, aproveitando, como eu gosto muito da Folha, vou dar a notícia em primeira mão para vocês, hein? E aí já vou aproveitar porque pedir ajuda, aquela história do quem não chora não mama. Uhum. Então, a gente acredita lá na epidemiologia, na vigilância, que educação é a melhor forma da gente mudar, né, o comportamento da população. Então, desde o começo a gente faz, junto do CCZ, a gente vai lá, né, com a Secretaria de Educação, a gente fez vários mutirões em escolas, vendo a parte lúdica das crianças e adolescentes. Por quê? É mais fácil a criança ou o adolescente se conscientizar que tem que, uma vez por semana, pelo menos, ir lá vigiar a casa do que o adulto. Então, a gente vai fazer um movimento, um evento da educação. O Marcelo Feres, a Kátia Mello, assessora dele, que estão sempre ajudando a gente. A gente vai fazer um concurso em Campos de redação para os alunos da rede municipal e vai ter prêmio para eles sobre dengue, sobre como dengue e outras doenças. Então é a forma que a gente está encontrando de estimular essas crianças a procurarem saber o que ela tem que fazer para prevenir a dengue, para conseguir evitar dengue, febre maculosa. Então aí vai ficar a cargo do pessoal da educação ali a parte de julgar, mas vamos fazer isso junto e vai ter prêmio. Então o pessoal já estava até brincando, olha, o primeiro prêmio tem que ser um PlayStation 5. Então a Folha da Manhã, se quiser ajudar, a gente já passa para o Luísio aí. Isso. Um PlayStation 5 para Cristiano é mais fácil. E aí a gente vai ter prêmio lá primeiro, segundo, terceiro. Legal, e estimular essas crianças. Não, você já pensou? A criança chega a casa e já logo fala, não, pai, tem que fazer, ô mãe, tem que fazer aqui esse. Tem que ler como é que a gente vai fazer aqui, vamos estudar como Pronto. Que a gente. Porque eu vou fazer. Já surtiu o efeito. Exato, Então a gente vai fazer essa estratégia. A gente vai divulgar, óbvio, e aí contamos com vocês, não só para o PlayStation, como para a divulgação. e eu quero agradecer também, vou falar aqui o pessoal lá da secretaria, mandar um beijo para todo mundo. Se eu esquecer o nome de alguém, desculpa, mas olha, Franciele, Luciane, o meu grande amigo guru Charbel, o pessoal da epidemiologia, Silvia, o CIEVES, que Campos tem hoje o plantão do CIEVES, que é o plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, vendo as doenças de notificação obrigatória. Tem tempo para eu contar uma historinha rapidinha, Cláudio? Dá tempo. Sobre o CIEVES, a importância do CIEVES, que é liderado pela minha colega Andréia. Vocês vão lembrar que apareceu aquela ave pouco tempo atrás em São João da Barra com a suspeita da 30 réis. E você não tem noção, aquilo foi um fim de semana. Se a gente não tivesse o CIEVES atuante em Campos, a gente correria o risco de uma catástrofe na cidade. Quando apareceu aquele pássaro lá no Açu, o pessoal do Açu do Porto, eles têm a equipe, né, de biólogos deles, entraram em contato com Campos. E aí a Vigilância Sanitária de Campos
entrou em contato com o CIEVS, porque apareceu esse pássaro, a gente já tinha o alerta, o pássaro com o vírus da gripe, o influenza, e a gente tinha então o Ministério da Agricultura, né, lançou o alerta que foi replicado pelo Ministério da Saúde. A gente tinha que atuar imediatamente na identificação do vírus que infectou o pássaro. Então, era uma das espécies que estavam começando a aparecer os casos, e aí nós conseguimos, então, você imagina, em 24 horas, equipe de veterinários para fazer a necrópsia do pássaro, mandamos de helicóptero para Macaé, de Macaé para São Paulo, para isolar esse vírus. Tudo isso aconteceu no intervalo de 24 a 48 horas. Foi isolado o vírus da gripe no pássaro e Campos, como é muito sortudo, né? As pessoas, então a gente teve que colocar todas as pessoas que entraram em contato com esse pássaro em vigilância 24 horas. E aí a equipe do CIEVS ficava no telefone 2, 3 vezes por dia, ia até a casa das pessoas. E aí o que aconteceu? Um dos veterinários começou a ter sintomas gripais. Então, imagina, a gente poderia ter sido o primeiro, a suspeita, isso ficou durante alguns dias, a equipe do CIEVS identificou essa pessoa, foi lá para colher o material da pessoa, para ver se era o mesmo vírus, porque seria o primeiro caso de transmissão de animal para ser humano. Então, imagina o que aconteceu com o coronavírus, que foi um animal que infectou, poderia estar ali sendo o primeiro caso. E aí a gente ficou extremamente preocupado, é óbvio. Isso foi dado total prioridade pelo governo federal, pelo laboratório central, e no outro dia a gente tinha então a confirmação de que não era aquele influenza, o H3N2 da ave, era o H1N1 nosso, velho de guerra. Então o Campos, né, deu a sorte de ter o CIEVS, mas deu o azar de o veterinário teve gripe comum, H1N1, tendo manipulado a ave. Mas se não fosse o CIEVS estar ciente, a gente não saberia de nada disso. É aquela história do avião que decola e pousa sem problemas. Então, é um ganho para a cidade. É um caso que também não houve divulgação em massa disso também, né? Então. Porque, na verdade, a gente não divulgou. Imagina se a gente divulgar, olha, tem alguém com sintomas e tal. Não, mas, na época chegou a falar, né, que essas pessoas estavam... Da ave, sim. A gente falou da ave e falou que as pessoas estavam em quarentena. É porque uma delas teve sintoma. Então, gripal. Então, imagina, a gente ficou muito preocupado. O desfecho foi esse. Ainda bem, e o CIEVS atuando sempre ali, vigiando. E Campos tem isso hoje. Poucas cidades no Brasil têm. Gente, durante a pandemia teve desses vírus o Ômicron foi primeiro identificado em Campos. Foi o primeiro caso do Brasil em Campos. Então, entendeu? A gente tem, Campos está protegido. Campos está, a gente tem um guardião na cidade, que é a epidemiologia e o CIEVS. Então, as coisas, não é que tudo acontece em Campos. É que quando acontece, fica mais fácil de identificar. A gente identifica. Então, o primeiro caso, vocês vão lembrar também, vamos retrospectivamente rapidamente. Monkeypox. Morreu um paciente em Campos de Monkeypox. Sim. Pois é, também foi... No estado do Rio, o primeiro foi Campos. Isso, foi o segundo do Brasil inteiro. Que teve Monkeypox com óbito. Então, a gente, não é que as coisas aconteçam sempre em Campos, porque quando acontece a gente consegue a maioria das partes identificar. Então, um grande abraço para todo mundo do CIEVS, da epidemiologia. E eu só para terminar agora mesmo, vou mandar um beijo, senão elas vão brigar comigo, você comentou aí, para Gorete, Francisco, Julinha, estão lá em casa ouvindo a gente. Um beijo para vocês. Abraço para as duas famílias, né, do Morales também. Obrigado aí pela presença. E você, meu caro, Dona Sebastiana, viu que chegou aqui hoje cedinho, não chegou? Batista hoje tomou de goleada, hein? Deixa eu ver aqui. Batista está aqui também. Chegou depois. 1-0 para Dona Sebastiana. A mãe do Rodrigo. Tá todo dia aqui no Face com a gente. Praia, vai buscar ela, vai vir para cá, ficar aqui. Legal. E a gente retorna. Não bota ela para lavar seu tênis, essas coisas não. Faz parte do processo. Rodrigo é graça. Mas obrigado, amigo. A parceria de todo dia aqui na bancada, você, Marcelo, agradecer especialmente os nossos 2 entrevistados, né? Eu tenho certeza que essa entrevista aí as pessoas vão aproveitar para ouvir também lá, assistir na Plena TV, ouvir no podcast, porque a gente trouxe todas as informações e principal é esse alerta que todo mundo precisa acender essa luzinha de alerta aí e ficar ligado. Nogueira, a gente daqui a pouco tem informações lá sobre um homicídio em São Francisco de Itabapoana. Sim. A informação inicial que chega pra gente aqui que a vítima seria o Cássio Jones, conhecido como Cassinho, né? Ele tem um blog, também tem programas na internet.
né? E é uma pessoa bastante conhecida em São Francisco. Segundo o site Vê Notícia, que é um site local, né? A gente ainda está apurando, a Folha 1 ainda está apurando, mas segundo o site Vê Notícia, dá conta que realmente é o corpo dele, que tem inclusive sinais de tortura. Parece que a casa dele também foi revirada, foi encontrada, então não se sabe ainda o que foi, se foi um assalto, o que aconteceu. Mas é um caso que né, de um comunicador da região e que vai precisar aí de uma atenção mais especial por parte da Polícia Civil nessa investigação. Só para poder, daqui a pouquinho, mais detalhes lá no Folha 1. Perfeito. Porque aí já, é o que você falou, não só por ser comunicador, mas aí por ser comunicador levanta uma série de possibilidades. É sempre muito complicado. Vamos acompanhar, durante o dia a gente vai estar anunciando tanto aqui quanto no portal folha1.com.br. Valeu, Rodrigo, obrigado, valeu, Marcelo. Amanhã a gente vai estar de volta. Zé Armando Barreto, Armandão, rapaz, tive chikungunya, 8 dias de cama e litros e litros de elixir de inhame para recuperar a imunidade. Até hoje os tornozelos sofrem, e é verdade mesmo. Então cuidado com o mosquito aí, gente, vamos vencer essa guerra. A gente volta amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Quer alugar um imóvel? A equipe da Portal Imóveis está pronta para lhe ajudar, sendo como locatário ou locador, e também para compra e